Bom, vamos começar mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o alcance das variáveis, né? Até onde elas podem chegar. Bom, vamos abrir aqui um subprocedimento e vamos chamar de var. Var de variáveis. Vamos fazer uma declaração de uma variável simples, igual a gente já viu nos outros vídeos. Declarar um x como inteiro. Vamos botar x igual a x mais 10, ou seja, toda vez que rodar, o x vai ter um incremento de 10. Vamos botar aqui uma caixa de mensagem para a gente receber o retorno. X é igual a... Bom, a gente declarou x igual a gente faz das outras vezes. Vamos rodar o código. Bom, ele vai abrir uma caixa de mensagem, x igual a 10. Caso a gente rode novamente, ele vai pedir, vai executar, o x vai continuar igual a 10. Por quê? Como a gente viu no, nos outros... Aqui, ó. Vamos botar na primeira linha, vou depurar. Aqui, ó. Presta atenção aqui na janela de variáveis locais. Como a gente viu nos outros vídeos, quando nós declaramos uma variável dentro de um subprocedimento, basicamente, toda vez que você rodar o procedimento e fechar o procedimento, seria como se os valores daquela variável, entre aspas, deixassem de existir. Ou seja, você deixou de armazenar. O armazenamento daquele valor de variável só vai ser tão longo quanto for o subprocedimento. Então, para casos em que você precise pegar o retorno da primeira entrada e usar para gerar a segunda entrada, em casos em que não são processos não lineares, né, códigos não lineares, em que você tem diversas entradas, mas as entradas vão ser interdependentes, ou seja, a saída da primeira entrada vai ser a entrada da segunda, entende? Então, se x, vou abrir aqui a tabela do Excel, entrada e saídas, vamos botar aqui, entradas, saídas. No caso da variável x, nós vamos ter entra x, entra 0, sai 10, no caso do exemplo. E morre aí o processo. Mas existem processos em que você vai ter diversas entradas e saídas. Então, no início do seu processo, entra 0, vai sair 10. E só que é um processo cíclico, pode ser processos lógicos, de você usar um comutador lógico de, por exemplo, exerça essa função até chegar a um determinado critério. E por aí vai. No caso, a nossa função é somar 10. E a gente não delimitou um momento de parada. Então, para casos em que a gente necessite que continue executando até encontrar um ponto, esse tipo de declaração simples DIN já não vai não vai ajudar a gente a alcançar esse objetivo. Para isso, nós precisamos usar o comando static. Vou adicionar aqui y, tipo inteiro. E agora, vamos testar aqui, ó, exatamente o mesmo processo. Copiar aqui, só para ganhar um pouquinho de tempo. Troca aqui y. Bom, agora vamos testar, ó. Vou fechar aqui o procedimento, vou mandar rodar. Ó, x igual a 10, y igual a 10. Só que, ó, vou mandar rodar mais uma vez. X igual a 10, ó, e y vai ser igual a 20. Por quê? Com o comando static, nós, enquanto não encerrarmos, não dermos o comando de parada para a função,
por mais que ela encerre o processo, o valor não vai ser zerado. Então, por exemplo, DIN, mesmo que você continue dando execução, ele vai encerrar o armazenamento quando der o fim de procedimento, de subprocedimento. Já o comando static, enquanto não for dado o comando de redefinir, comando de parada total de execução, ele vai armazenar o valor de y dentro desse subprocedimento. Com isso, você ganha um pouquinho de mais, entre aspas, longevidade. Então, vamos adicionar aqui um comentário. X terá valor até o fim do subprocedimento. Enquanto que y terá valor até a redefinição barra parada total do subprocedimento. Então, com isso, caso vocês tenham entradas em que você necessite continuar seguindo a execução da lógica até atender um critério, o mais correto a ser usado para declaração de variável dentro de subprocedimentos é o comando static. Porém, existem outras formas de você dar longevidade, entre aspas, né? Dar maior alcance para uma variável. Então vamos ver aqui, ó. Vamos declarar uma variável fora do subprocedimento. Então, declarei aqui uma variável z fora do subprocedimento. Depois vamos botar um critério para z de incremento dentro do subprocedimento. Vamos copiar e vamos adicionar z aqui. Só que ao mesmo tempo, ó, eu vou criar um segundo subprocedimento, que eu vou chamar de var2. E basicamente eu vou botar as mesmas caixas de mensagem para aparecerem. Então, eu vou dar aqui um espaço para ficar um pouco mais organizado. Vou fechar aqui. Então vamos lá. Se você reparar, ó, a declaração de z é bem similar à declaração de x, porém x vai estar, entre aspas, encaixotado dentro da existência do subprocedimento var, enquanto que z foi declarado em uma área comum da página do módulo 2. Então, se a gente der um play aqui, vamos executar var só. Bom, x igual a 10, y igual a 10, z igual a 10. Se a gente voltar de novo aqui em var e executar de novo, x é 10, y igual a 20, como a gente viu anteriormente no exemplo, e z também vai ser 20. Só que qual é a grande diferença? Qual é a diferença entre declarar estático e declarar usar o DIN fora do subprocedimento? A gente vai ver aqui, ó, executando o subprocedimento var2. Ó, você vai ver que x vai dar valor nulo, y vai dar valor nulo, mas z vai retornar o valor 20. Por quê? O que acontece, ó? Se você reparar, x e y, eles foram declarados dentro do primeiro subprocedimento, chamado var. Enquanto que z foi declarado em uma área comum. Então, o que acontece? Quando você mandar executar o subprocedimento var2, ele não vai ter definições dentro dele para x e y, porque as definições foram implementadas dentro do subprocedimento var. Então, por mais que você tenha conta, o subprocedimento var2 ele não vai saber essas duas linhas aqui, que são as linhas de definições, de você declarar a variável e dizer qual é o tipo. Então, para o subprocedimento var2, x e y ele não sabe nem do que se trata. Então, ele não vai te dar um retorno. Por isso que ele deu aquele retorno vazio. Enquanto que z
foi declarado em uma área comum, fora de subvar 1, no caso subvar 1, e isso fora de subvar 2. Então, por estar numa área comum da página, ele vai conseguir ter acesso à definição de Z. E por isso ele consegue efetuar a conta e te dar um retorno. Certo? Mas isso, e caso nós precisamos usar uma variável em páginas diferentes? Por exemplo, a gente está em módulo 2. A gente viu que para ficar uma variável comum a vários subprocedimentos numa mesma página, basta aplicar dim e declarar na área comum aqui no cabeçalho. Mas caso a gente venha aqui e use o comando public, vamos chamar de variável m como inteiro, vamos definir como inteiro. Vamos botar o m aqui dentro do subprocedimento de forma similar. Podemos botar aqui também uma caixa de mensagem. Opa. Aqui, Ctrl C, Ctrl V, definir M. Bom, vamos rodar nosso código aqui. Zerei. Vamos rodar. Ó. X vai ser igual a 10, Y igual a 10, Z10, M10. Isso é o procedimento var1. Perfeito? Vamos ver agora no var2. No último exemplo, a gente reparou que x e y não vão ter definições, porque para o subvar2, x e y não foram definidos, eles só foram definidos dentro do var1. Enquanto que z foi definido numa área comum, então para todos os subprocedimentos desta página, z vai aparecer. Vamos verificar o que acontece com m. X não definido, como a gente já viu, y também. Z definido, como nós vimos, como 10. E M também foi definido. Ah, mas qual é a diferença, então, entre declarar como DIN-Z na área comum e declarar como public? Vamos ver aqui agora. Vou copiar aqui. Vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui no meu módulo 1, que é um módulo novo, é uma página nova. Dá Ctrl V, vou chamar aqui de var3. E vamos executar aqui o subprocedimento. A gente repara que nessa página nós não fizemos declaração nem definição de nenhuma variável. A gente só pediu o comando de retorno para informar qual o valor da variável. Então vamos dar play e vamos ver o que retorna. X não definido, esperado, Y não definido. Z, que antes, quando declarado em área comum de mesma página apresentava valor, quando se abre uma nova página de trabalho, um novo módulo de trabalho, ele não vai apresentar valor. Enquanto que M vai ter, vai conseguir trabalhar entre páginas. Ou seja, com isso a gente vê que para declarar subprocedimentos, você precisa prestar atenção muito, não apenas e declarar variáveis, né? Precisa prestar atenção não apenas na forma e no tipo de declaração, como onde vai ser declarado. Então, por exemplo, DIN você vai ser para procedimentos mais simples, em que você só vai ter uma interação, uma entrada, uma saída. Caso você precise de mais interações, ou seja, seja um ciclo um pouco mais interativo, seja, por exemplo, comando de loop, funções que precisam ser executadas até atingir alguma marca, né? algum objetivo, o comando static, caso esse procedimento se limite a apenas um subprocedimento, é mais comum. Caso você precise de uma mesma variável em vários subprocedimentos, você pode declarar de forma normal, aplicando DIN em uma área comum. E caso você use uma variável, mas para vários módulos, ou seja, você pode desenvolver alguns códigos diversos usando variáveis em comum, que podem aparecer em mais de um procedimento,
Você pode fazer isso declarando apenas uma vez, aplicando comando public, sem necessidade de ficar declarando cada vez que abrir um novo módulo. Bom, acho que por esse vídeo é só. Espero ter contribuído, conseguido esclarecer bem e dar um vislumbre de como declarar variáveis e o alcance que elas podem ter num programa de VBA, num código de VBA. Até a próxima.